Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 26 de setembro, o qual lembramos juntamente com toda a igreja a memória de dois santos bem citados por nossa igreja, São Cosme e São Damião, que são irmãos gêmeos, médicos de profissão e santo na vocação da vida. Então viveram no Oriente, ali entre a Sicília e a Ásia Menor, entre os séculos III e IV, e desde jovem era reconhecido pelas habilidades deles como médico. Com a convenção passaram a ser assim missionários, ou seja, a se unir à ciência e à confiança no poder da oração, o qual levaram para muitos a saúde do corpo e da alma. São Cosme e São Damião jamais abandonaram a fé cristã e foram decapitados por volta do ano 303. São considerados assim os padroeiros dos farmacêuticos, médicos das faculdades de medicina. São Cosme e São Damião, rogai por nós. Então é com muita alegria em que hoje vamos partilharmos o Evangelho, tirado do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 7 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, ou ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta quinta-feira pede de cada um de nós uma atitude de encontro com a pessoa de Jesus, a fim de purificar as nossas ideias de Deus. Então veja só, o nosso catecismo da nossa Igreja Católica está escrito o seguinte: é preciso incessantemente purificar a nossa linguagem daquilo que possui de limitado e de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável e inatingível com nossas representações humanas. As nossas representações sempre permanecem aquém ao mistério insondável de Deus. Então a atitude de Herodes, que procura ver Jesus, salvo os distintos objetivos da procura, constitui o caminho dos discípulos de Jesus. Então é preciso encontrá-lo, é preciso ter com ele uma experiência de fé que nos faça capaz de purificar a nossa ideia de Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, vejamos que o tetrarca Herodes ouvia os comentários populares e se escandalizava, pois mandaram degolar João Batista para ver-se livre da acusação que lhe pesava em vista de sua situação de adultério. Na verdade, ele não sabia que o verdadeiro Salvador estava vivo e sendo interrogado e agindo pelos prodígios que realizava. Assim sendo, meus irmãos, queridas irmãs, Herodes procurava ver Jesus e se questionava sobre a sua verdadeira identidade e intrigava-se com tudo o que havia a falar sobre o Messias. Muitas pessoas ainda hoje questionam a pessoa de Jesus porque ainda não tiveram com ele uma experiência de salvação. Muitas pessoas vivem ainda hoje em busca de Jesus, no entanto, não têm consciência de quem procura. Uns acham que Jesus é aquele mago que pode devolver como um passe de mágica todos os seus problemas. Outros dizem que ele é um espírito de luz evoluído. Outros ainda escrevem sobre Jesus sem tê-lo conhecido e fazem suposições sobre a sua pessoa, levando a que acredite em suas falsas conjecturas. Para nós, meus irmãos, queridas irmãs, para nós, porém, que conhecemos a palavra de Deus, Jesus é o Salvador. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, Jesus é o Messias. É o Jesus que está vivo no meio de nós. Ele é o protótipo do homem vindo do céu. É o modelo que todos nós, filhos e filhas de Deus, precisamos seguir para sermos reconhecidos pelo Pai. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, para que tenhamos assim uma convicção de quem é Jesus e qual o seu verdadeiro papel na nossa vida, nós precisamos conhecê-lo por meio da sua palavra, por meio dos seus ensinamentos. Precisamos ter intimidade com eles na oração, na adoração e na Eucaristia. Só assim poderemos apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem, a fim de que tenhamos também um encontro com a salvação. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você tem conhecimento da causa
para a qual fala de Jesus? Você conhece Jesus porque lê sobre ele ou porque encarna a sua palavra como alimento para a sua alma? Reflita nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que, diversamente dos inimigos de Jesus, queremos conhecer a identidade e a missão do seu Filho. Pois é por ele que nos guiamos para ser fiel a esse Deus que é nosso Pai. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira. E que desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E permaneça sempre na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.